É, percebi agora. A hora já está um pouco avançada, vamos dar início ao nosso trabalho, né? Já que nós não podemos, não que ele não já tenha começado, mas essa nossa interação é importante, né? Já que nós não podemos nos abraçar, nós estamos aqui nos confraternizando, né? Lembrando aí histórias, né? Então, eu resolvi cortar a lembrança para os irmãos não entregar a idade, viu? É, vamos dar início à nossa escola dominical. Dessa feita, nós estamos agradecendo por mais um minuto, ou por mais um minuto, não, por mais um momento da UPH, da nossa igreja, mais um ano. E sempre temos o que agradecer ao nosso Deus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, pedir que Ele tome direcionamento nesse trabalho, que nós possamos, enquanto Ele não vem, comemorar aqui os nossos aniversários do PH e das outras sociedades. Eu peço ao irmão Alexandre Pascoal, faça a oração inicial. Amém. Querido Deus, graças te damos por nós estarmos aqui, por mais um dia de vida e por mais uma data comemorativa. Entendemos que o Senhor é soberano e através disso o Senhor controla todos os nossos destinos, Senhor. Apresentamos também o ensinador desta manhã, que ele faça, Senhor, segundo a tua vontade, ao explanar as Escrituras. Que a tua palavra nos edifique, em nome de Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Presbítero Jorge está com a palavra para a leitura da primeira ata da nossa UPH. Como é bom ter esse registro, né? O irmão vai falar alguns nomes aí que estavam presentes naquela reunião. Nós vamos lembrar de alguns, né, que nós conhecemos. Não vamos lembrar de alguns que nós não conhecemos, né? Uns estão conosco ainda, né? E outros já se foram. Mas o importante é que todos, né? Vega, eu acho que Todos. não vai dar porque ficou ruim para mandar. Eu mandei pro WhatsApp, só que fica muito ilegível, sabe? Para ler não deu para fazer. Mas se alguém se lembrar de algum nome aí, né? Se eu não me engano, o presidente naquela época, na primeira data, foi o pastor Clélio Cabral. Né? Exato. Não foi, Zé? Eu acho que o Zé lembra. Bom dia a todos. Eu não Bom estava dia. presente, não, mas eu lembro. Que já foi dito na igreja que o pastor Clélia era quem estava presente. Estava Gente, bom presidindo. dia a todos. Jorge quer falar. Licença. Se vocês, eu tenho aqui, eu vou tentar ler do jeito que eu estou entendendo bem direitinho, porque mais eu acredito que dá para ler. Eu vou tentar ler porque a letra via Zap não ficou tão legível, mas eu vou tentar ler aqui essa ata, mas eu acredito que vai faltar algumas coisinhas, mas em tese eu vou tentar ler, tá bom? Só um minutinho que eu vou transferir agora, tá bom, meu irmão? Só um instantinho. Estão me ouvindo? Amém. Pronto. Ata de número 11. Não, desculpa. Perdão. Ata número 1. Das 11 horas e 30 minutos do dia 24 de agosto de 1969. 1969. É isso aqui. No salão anexo à Igreja Presbiteriana da Liberdade, sítio Rua Aldão Bezerra, 575, Campina Grande, Paraíba, reúne-se os homens da Igreja da Presbiteriana no
Salão Eliezer de Araújo. Inicia-se essa reunião aqui não dá, às 13, perdão, com a presença de 13 irmãos e com oração pelo irmão, não dá para, não, pela oração, não dá para identificar o nome do irmão. Aí diz aqui, em seguida se faz a palavra assim, palestra bíblica mostrando a necessidade do trabalho nesta comunidade e o desejo de formar a sociedade dos homens da Igreja União Presbiteriana da Liberdade, de interesse por parte de todos. E foram apresentados aos irmãos à diretoria e fizeram os seguintes, presidente Clélio Cabral, vice-presidente João, se não me engano, Antero dos Santos, primeiro secretário José Pio da Silva, segundo secretário João Nunes, não dá para identificar o sobrenome aqui, tesoureiro Valdec Pacheco, arrolados os presentes nos seguintes termos, seguintes irmãos: José Pio da Silva, João Nunes, se não, eu acho que deve ser dos Anjos, Josué Silvestre, Manuel, não dá para, não sei se é Manuel Noel de Souza, João Antero, Joaquim Firmino, Clélio Cabral de Melo, Walter Pacheco, Manuel Mendes, tem um nome que eu não consigo identificar, não sei se é de Cabral de Melo. Encerra-se a reunião às 12h15. Agora só não dá para identificar a oração quem fez, porque chegou só até aqui esse momento. Então, o que deu para identificar, gente, foi isso aí dessa ata, tá bom? Obrigado, Jorge. Nós vemos alguns nomes aí conhecidos ainda nossos, né? Deus foi generoso com os irmãos há tanto tempo e ainda temos irmãos aí com idade bem avançada que ainda está entre nós, né? Desta reunião, né? Pelo menos 3 eu identifiquei aí que está conosco, né? O pastor Clélio, Valdec Pacheco, né? O irmão José do Pio, né? Ainda se encontram conosco. E os demais eu não conheci, ou os irmãos já partiram, né? E Deus tem abençoado a nossa sociedade, e estamos passando o bastão de uns para os outros, né? Alguns saem, alguns vão para a glória, outros ficam e vão segurando o bastão e prosseguindo com a obra, que é assim que deve ser. Vamos passar. Eu vou dar uma missão bem árdua para o pastor Davi, que eu gosto de botar os outros em encrenca mesmo, né? O pastor Davi vai apresentar o... Agora não, pastor. Vá pensando aí que você vai apresentar o preletor e vai orar por ele, mas eu esqueci de uma coisa. Vou passar a palavra para o irmão Cleison, que nós vamos louvar e engrandecer o nosso Deus. Que esse é o nosso intuito maior. Nós não devamos esquecer que todos os nossos cultos, todos os nossos momentos são para a honra e glória do nosso Deus. Mesmo que nós estejamos comemorando mais um ano da nossa PH, nós estamos comemorando porque Deus foi gracioso para conosco. Irmão Cleison com a palavra. Bom dia, irmãos, graças a paz. Nós vamos cantar a canção 164 do nosso cenário, Nome Precioso. Santo nome incomparável,
Sim, Jesus amado teu, Deus e Senhor eterno, Deus da terra e do céu, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá conforto, hoje, sempre, onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Amém. Obrigado, pois. Deus continue lhe abençoando. Agora sim, pastor, a missão bem árdua, viu? Você vai apresentar o preletor e vai orar por ele. Logo depois da oração do pastor Davi, a palavra está com o pastor Darquinho. Muito bem, graça e paz a todos. Pastor Darquinho, para aqueles que não sabem, é meu sobrinho. É um sobrinho com cara de tio, na verdade, né? Mas é um homem de Deus em quem nós temos uma referência, um referencial de homem de Deus, de pastor comprometido com o estudo da palavra. É um pastor que tem pastoreado ali, se eu não me engano, depois ele vai me corrigir, há 12 anos, há 13 anos, a Igreja Batista em Bodocongó, a qual nós crescemos juntos lá, como crianças, somos embaixadores do rei, e é casado com a irmã Raquel, né? E tem sido uma bênção aí para nós nessa manhã, como principalmente agora, nesse momento, como nosso pregador. Então, que Deus possa abençoá-lo, usá-lo de forma grandiosa para a sua glória. Vamos orar pelo nosso querido pastor Darquinho. Maravilhoso e santo Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia, o dia do Senhor, onde nós estamos aqui reunidos de forma eletrônica, não presencial, mas eletrônica. É um recurso que o Senhor nos dá, nos concede para, como tua igreja, estarmos em comunhão uns com os outros. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, nessa manhã, assim como foi ontem à noite, fale aos nossos corações, através do seu pastor, o pastor Darquinho, que ele seja de fato um instrumento nas tuas mãos e que venha, Senhor Deus, com fidelidade apresentar-nos a Escritura, para que assim tenhamos edificação nas nossas vidas e nos nossos corações. Muito obrigado por essa oportunidade, por essa ocasião. Assim te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, bom dia a todos. Eu quero começar dizendo que é um prazer poder estar com vocês, poder compartilhar desse momento, um tema tão inteligente, né, tão propício para o contexto que nós estamos vivendo. Eu quero lembrar aqui, como fez o Josemar ontem à noite, né, do Clibanês. É esse o nome dele, né? Clibanês. Clibanês foi o primeiro casamento que eu fiz, já vi. O Clibanês lá no STEC, na aula de liturgia da irmã Edileuza, né, da missionária Edileuza, porque queria que a gente fizesse o casamento, mas assim, uma encenação de um casamento, né? Eu fiquei com um casamento, eu lembro que o Josemar ficou com um funeral, e eu me propus a entrar num caixão para a gente fazer a encenação.
E a irmã Leusa cortou o barato da gente. Mas quando foi a minha vez de encenar, eu fiquei constrangido em ter que orar sem ser uma realidade, né? Em ter que, eu digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aí o Josemar brilhantemente lembrou, junto com o pastor Saul, né, seu pastor na época lá, que tinha esse casamento para ser feito, e parece, eu não me lembro agora bem, que o pastor Saul não podia fazer esse casamento na época lá, e eu já exercia a função pastoral da minha igreja. E aí foi feita a proposta de eu fazer o casamento de verdade. Meu Deus, como eu fiquei feliz. E não precisar encenar, né? E foi o primeiro casamento realizado lá, e eu fico muito feliz, né? Por rever o Climanês aí, atuando na igreja. Bom demais isso aí, viu? E também a irmã Zelinha, né, que foi nossa professora ali, tanto minha como a do pastor Davi, como do Josemar também, no nosso período lá de seminário. Feliz demais, né? E brincando com vocês anteriormente aqui no começo, falando sobre as nossas pequenas diferenças doutrinárias, né? Eu quero dizer que tenho, de fato, quem me conhece sabe disso, um forte apreço aí, né, com a igreja presbiteriana, com a denominação. E esse apreço é mais do que uma simples simpatia, né? Há um apreço, digamos, confessional, né? Há um apreço confessional com a igreja presbiteriana no Brasil, né? Por isso me sinto tão em casa, né? Eu até brinco dizendo que eu prego mais e às vezes estou mais presente em igrejas presbiterianas, mesmo sendo batista, do que nas próprias igrejas batistas, né? Ainda que aqui e acolá esteja presente nas igrejas dos irmãos. Então me sinto à vontade entre os amados queridos da presbiteriana, né? E me sinto feliz pelo convite para trabalhar nessa temática aqui com vocês, nesse dia especial, né? Nesse dia do Senhor, que marca aí o aniversário da UPH. Então vamos lá, vamos para a palestra bíblica, que foi dada aí na ata, né? A palestra bíblica de hoje, a importância da teologia no contexto atual, foi o tema que o Climanês aqui nos trouxe. Olha só, eu quero fazer um diferente, eu queria fracionar um pouquinho o nosso tema, para facilitar a questão mais da didática mesmo, né? Então, primeiro tratar do contexto atual, né? Que o tema é a importância da teologia no contexto atual. Eu quero vir de trás para frente aí. Contexto atual, falar um pouquinho sobre isso, depois tratar de forma mais extensa, né? E mais bem trabalhada sobre a questão da teologia em si, e finalizar observando, ou tentando casar aí a importância dessa teologia nesse contexto, né? Então vamos começar com o contexto atual. O que é que nós estamos vivendo? Eu vou pelo menos apresentar aquilo que eu entendi ser a intenção do tema, né, da palestra de hoje. Meus irmãos, no final do ano de 2019, no final do tenso ano de 2019, nós fomos apresentados a essa nova doença, o Covid-19, né? Doença que rapidamente tomou aí os países orientais, uma doença oriunda da China, depois invadiu o Ocidente por meio da Europa, e enquanto isso nós apenas ouvíamos a respeito e temíamos, né, sobre o que poderia acontecer no Brasil. Havia inclusive uma perspectiva muito mais negativa do que o que nós de fato estamos vivendo como realidade hoje. E aí depois de invadir a Europa, como não podia ser diferente, chegou aqui às Américas, se tornando assim uma pandemia, né? Trazendo aí esse alcance universal, esse alcance mundial, chegou ao Brasil, como nós tememos. O contágio dessa doença, né, a gente sabe disso, é extremamente veloz, e esse é o grande problema dela. Assim como também é veloz o agravo dos seus sintomas. E as pessoas que, pelas mais diversas razões, fazem parte do grupo de risco, como eu, por exemplo, que tenho uma asma muito severa, essas pessoas são seriamente afetadas, salvo algumas exceções, né, podendo chegar à morte muito rapidamente. E é isso que nos assusta nessa pandemia, né, nessa doença. Olha só, os dados de ontem, né, no mundo agora são mais de 800 mil mortes. E no Brasil nós nos aproximamos das 115 mil mortes. Não é a pior pandemia da nossa história, certamente, mas é a pior pandemia da nossa história, nós, né, que estamos vivendo essa geração. Né? Não é a pior pandemia da história da humanidade, mas é certamente o maior baque da nossa história como geração. Os tratamentos para essa doença todos eles são duvidosos, ainda que se mostrem eficazes um ou outro, mas são duvidosos até agora. As vacinas ainda nós não temos certeza da eficácia de nenhuma delas.
E aí o que é que nos sobra? Dúvida e medo. Quando é que vai chegar a vacina? Quando é que essas coisas vão ser resolvidas? Então, desde março, o Brasil entrou na quarentena. Desde março. Quando a gente voltou aos trabalhos da igreja, e eu me assustei quando eu fui começar o culto, né? E disse, irmãos, já fazem 4 meses que nós não temos culto. Nem eu tinha tomado conta, né? Percebido o tempo que já fazia que nós estávamos ali parados, né? Então, você tem crianças sem poder ir para a escola durante esse período, idosos isolados em suas casas, trabalhos parados, empresas fechadas e igrejas também fechadas. E qual é a consequência disso? Naturalmente, desemprego, ansiedade, né? E depressão. O que nós estamos vendo hoje, quando a gente liga a televisão, em alguns canais, alguns médicos de outras áreas, que não infectologistas, né? Mas médicos ligados à área da saúde mental, principalmente, falando das consequências terríveis que essa pandemia não apenas está trazendo agora, mas aquilo que vai ficar para ser tratado pós-pandemia é algo realmente assustador, que a gente talvez ainda não tenha percebido ou não tenha pensado sobre isso. Então, essas são as consequências. E para piorar a situação no contexto nacional, né, no nosso Brasil, existe hoje uma divisão política que nunca houve em nossa história, um relativismo moral em ascendência, né? Esse relativismo moral terrível que assola o mundo, e obviamente não podia criar uma exceção em nosso país, e essa é a parte mais triste, uma adequação cristã, aspas, que é fruto de uma espécie de flerte da Igreja de Cristo hoje com o sistema. Eu ponho aspas por acreditar que a verdadeira Igreja de Cristo jamais vai flertar com o sistema de maneira tão agravante assim. Mas o fato é que a Igreja, institucionalmente falando hoje, vive também uma decadência por essa adequação aos novos tempos. E a gente tem assistido isso tristemente. Aí a pergunta que a gente faz para encerrar esse primeiro quadro é: quando é que tudo isso vai passar definitivamente? Bem, 2 respostas. Primeiro, quanto à pandemia, nós ainda não sabemos. A gente sabe que vai acontecer, não é a primeira pandemia, e muito provavelmente, se Cristo não voltar antes de uma outra pandemia, não será a última pandemia que a sociedade, né, que a humanidade, aliás, vai passar. Mas o fato é que ela vai passar, ainda que deixe aí, como eu já falei, as suas trágicas e marcantes consequências. Agora, quanto às demais posturas comportamentais, essas eu creio, e não quero parecer aqui para os irmãos tão pessimista, mas mais bíblico do que pessimista, eu creio que elas não passarão. Nós devemos, inclusive, nos acostumar, entre aspas, acostumar quando digo não se adequar, mas se acostumar com a presença desses comportamentos na sociedade, inclusive com o agravo disso. Isso só vai piorar, não é? Nós devemos, então, pensar nisso como uma coisa que não vai melhorar, né? E aqui eu lembro, inclusive, do sermão escatológico de Jesus Cristo, nos evangelhos sinóticos, né? Quando, aparentemente, na exegese feita do texto, ele parece nos dizer que as coisas vão daqui para pior, né? As coisas não tendem a melhorar. Ainda que aqui e acolá, convenhamos, Deus parece nos fazer respirar. Mesmo assim, a tendência é que o mundo ele caia em decadência comportamental, moral, e as consequências disso também são esses indícios, né, claros aí da ação divina na punição pontual dos homens por causa dos seus pecados. Essa é a circunstância, salvo outras coisas que nós poderíamos acrescentar aqui ao nosso relato, né, em outras questões que poderíamos colocar, mas aquilo que mais nos marca em nossos dias hoje são esses problemas de saúde, problemas políticos, problemas morais da nossa sociedade. Pronto, vamos seguir então para o nosso segundo ponto. Nós já vimos a circunstância, o momento em que nós estamos vivendo, e agora precisamos pensar sobre a teologia. Ontem à noite o reverendo Josemar nos ajudou, lembrando aqui aquele ponto básico, né, do que é teologia, o estudo de Deus. Teologia que estuda Deus e as suas relações com o universo criado por ele. Josemar também nos lembrou, o reverendo Josemar ontem, quais são as fontes desse estudo. Ou seja, onde eu posso encontrar informações
sobre o meu objeto de estudo, que é Deus, né? Onde é que eu posso saber sobre Deus? Bem, primeiro, o Josemar nos colocou aqui por meio da sua revelação geral. Aqueles que estudaram teologia, esse é o ABC, né? Daquilo que a gente chama de teologia sistemática, né? Sua revelação geral, ou seja, aquilo que Deus criou fala a respeito dele como sendo o criador e mantenedor de todas as coisas. E aquilo que Deus fez e continua fazendo revela algo sobre suas qualidades, os seus atributos. Nós sabemos pelas coisas que Deus fez, faz, as coisas que Deus criou e que gerencia, que Deus ele é bom, ele é justo, Deus ama, Deus também pune por causa de sua justiça. Então, o Salmo 19, verso 1, que é um dos textos clássicos para esse tema, traz que os céus, ou a criação divina, proclamam, anunciam, pregam a glória de Deus. E o firmamento, uma designação também da criação de Deus, anuncia aos homens as obras de suas mãos. Então eu olho as coisas que Deus criou e chego a conclusões a respeito da sua existência e também a respeito da manutenção desse Deus, né, diante de todas essas coisas que foram por ele criadas. Então, nessa revelação geral de Deus, todos nós temos acesso. Quando eu me olho no espelho pela manhã para fazer a minha higiene pessoal, eu me dou de cara com uma criação divina, né? Olhando para mim mesmo. Isso me faz entender muito a respeito de Deus. Mas ainda assim, essa revelação geral de Deus, que alcança todos os homens, ela por si só, ela não é ilimitada, né? Ou por causa do nosso pecado, ela se tornou limitada, assim fica melhor da gente entender. Ela não é suficiente, por exemplo, para dizer a mim mesmo o que eu preciso saber sobre minha situação diante de Deus e nem sobre como Deus, por meio de sua providência, vai poder aí me ajudar a respeito da minha situação. Então, a revelação geral, ela ainda que me torne um ser não consigo fugir dessa culpa inculpável, desculpa, indesculpável é a palavra. A revelação geral de Deus me torna alguém indesculpável, ainda assim, ela não é suficiente, por exemplo, para me levar à compreensão da salvação. E é por essa, ou foi por essa razão, que aprove a Deus se revelar de uma forma especial aos homens. Como é que ele fez isso? Inspirando alguns homens a escrever a sua revelação, né? Aquilo que ele queria que os homens soubessem a respeito dele mesmo. Então, nessa revelação especial de Deus, nós descobrimos quem ele é, o que ele fez, quem nós somos como suas criaturas especiais, o que nós fizemos e não foi boa coisa, o que Deus fez para solucionar o que nós fizemos e como tudo isso vai acabar. Essa é aquilo que nós chamamos de revelação especial de Deus. Se você, perceba, se você vai estudar biologia, você pode fazer isso por meio dos livros. Se você for estudar filosofia, você também tem acesso a isso por meio dos livros. E agora, se você vai estudar teologia, você também deve fazê-la por meio dos livros. Que a palavra Bíblia, né, significa biblioteca. Nós temos aí uma gama de livros que foram inspirados por Deus. E isso já revela essa generosidade desse Deus único para nós, de nos permitir aí ter acesso a informações especiais de sua parte aos homens. Aliás, né, chamando Deus de Deus único aqui, essa é uma preciosa informação teológica. Né? Só existe um Deus. Só existe um Deus, o que, entre aspas, facilita um pouquinho o nosso acesso aí a esse estudo, né? Entendendo que só existe um Deus, obviamente, apenas uma revelação a seu respeito, e eu me refiro à sua revelação especial. Então, perceba, nós vimos a circunstância atual, estamos vendo um pouquinho sobre a teologia. Então, fazendo teologia, nós descobrimos algumas coisas. Fazendo teologia, por exemplo, nós descobrimos que esse Deus fez todas as coisas e que quando ele fez todas as coisas, ele as fez boas e as fez puras. Não é? E isso inclui o homem, que foi feito nessa circunstância, a coroa da sua criação, feito a sua imagem e a sua semelhança, trazendo consigo, né, traços das características de Deus, de alguns atributos que são comunicados por Deus a nós. Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio,
criou Deus todas as coisas. E aí, a partir do verso 2, na descrição de que coisas Deus criou, estamos nós incluídos dentro disso. Agora, a gente sabe também, fazendo teologia, que esse homem criado por Deus pecou contra o seu Criador, maculando aí a sua pureza de alma e afetando a criação ao seu redor. Então, quando o homem pecou contra Deus, ele automaticamente maculou a sua pureza de alma e ele afetou não apenas a si mesmo, mas ele afetou também toda a criação ao seu redor. Agora, antes da gente se desesperar, né, diante desse fato, né, antes que o desespero bata aí o nosso coração, ainda fazendo teologia, nós descobrimos que isso não pegou Deus de surpresa. Como pensam, por exemplo, erroneamente os adeptos daquela chamada teologia relacional, né, os adeptos do teísmo aberto, que acham que Deus criou todas as coisas e aí liberou as coisas para que elas se desenvolvessem sem sua intervenção, sem sua sapiência a respeito disso tudo, o que não é fato. Salmo 139, versículo 16, apenas a parte B do verso, diz o seguinte, o salmista: Senhor, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Olha o que o salmista está dizendo. Que todos os seus dias, ou seja, toda a sua história, né, foi escrita por Deus como um autor que escreve um livro. E o salmista diz, olha, todos os meus dias foram escritos pelo Senhor antes que esses dias existissem. E isso vale também para os nossos pais Adão e Eva. Então, perceba, Deus não foi pego de surpresa com suas ações. No Salmo 103, verso 19, nos dito o seguinte: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino, o reino de Deus, domina sobre tudo. Então perceba, esse seu domínio não passou a ser efetuado após a queda. Ele já existia desde sempre. Então Deus não foi pego de surpresa aí pelos nossos pais Adão e Eva em seu pecado original. Então talvez diante disso, alguém costume perguntar o seguinte, né? Mas como ele pode ser soberano sobre todas as coisas, o que inclui os resultados das nossas ações pecaminosas, preste bem atenção, e ainda assim ele permanecer santo e nós pecadores? Entendeu a pergunta? Como é que esse Deus pode ser soberano sobre todas as coisas? E isso incluiria os resultados dos nossos próprios pecados, as consequências disso, e ainda assim Deus permanecer santo e nós pecadores? A essa pergunta, a resposta mais justa, mais sóbria, seria: eu não sei. Sinceramente, a resposta mais correta seria: eu não sei. E aí alguém pode dizer assim, então, por que razão estudar a teologia, né? Qual é a graça, então, de estudar a teologia? E a essa pergunta eu responderia da seguinte forma: a própria ciência, ela admite que nunca será possível descobrir todos os mistérios da ciência. Ainda assim, os homens nunca desistirão de estudá-la, mesmo sabendo que nunca será possível descobrir todos os seus mistérios. Ou seja, mesmo sabendo que aqui e ali a ciência comete os seus erros, os homens são capazes de dizer o estudo da ciência é algo encantador. Pois bem, o mesmo acontece com o sincero estudante de teologia, só que com uma grande diferença. Deus, diferente da ciência, ele não comete erros. Mas ainda assim, nós não vamos conseguir compreender tudo a respeito desse nosso, boto aspas novamente, né, objeto de estudo, que é o nosso Deus. O problema, meus irmãos, é que o nosso objeto do estudo, né, o nosso Deus, ele é infinito, ele é eterno. E nós, diferentes dele, somos limitados, somos finitos. E aqui me deixe citar um sincero estudante de teologia, o Augustinho de Hipona, uma frase muito bonita do Augustinho, quando ele dizia o seguinte: a probabilidade de um homem finito compreender um Deus que é infinito, a chance disso acontecer é a mesma que uma criança tem de despejar o oceano num buraco que ela acabou de fazer na areia da praia. Então imagina isso, né?
qual é a chance dessa criança, agora tentando fazer um... Imagina uma criança cavando ali aqueles buracos que elas costumam fazer na praia, né? Para que quando a onda venha, assim, ela entre ali naquele buraco. Imagine que na consciência dela, ela acha que vai fazer um buraco que seja capaz de engolir todo o oceano. Você diz, isso é inútil, né? Isso é infantil, isso é coisa de criança. Pois é, a mesma coisa é quando nós achamos que vamos conseguir compreender tudo a respeito desse nosso bom Deus. Mas ainda assim, meus irmãos, diante dessa péssima notícia, né, de que nós não vamos conseguir compreender o nosso Deus de maneira perfeita, e eu quero só acrescer que nem aqui, nem na eternidade isso será possível, né? Mesmo assim, fazendo teologia, nós descobrimos, por exemplo, que Deus ele prometeu solucionar os problemas, ou o problema maior dos homens, que é o pecado. E ele começou a sua obra redentora criando ele mesmo uma nação, um povo para si. Essa nação, ou seja, a criação desse contexto étnico, né, da nação, serviria de esboço, serviria como um modelo de como Deus mais à frente se relacionaria não apenas com aquela nação, que era um modelo, um padrão, mas com todos os homens. A partir da relação dele com a nação de Israel, ele cria uma espécie de tipo daquilo que ele faria mais à frente com todos os homens ou com todas as nações. Além disso, por meio dessa nação Israel, ele mesmo, Deus, viria a esse mundo de uma forma humana, naquilo que nós chamamos, na teologia, de encarnação divina. Durante toda a história, então, dessa nação, Deus usou homens chamados de profetas para anunciar essa grande manifestação, essa grande epifania, né? De que um dia ele pisaria nesse mundo, né? Na forma de um homem, né? E aí isso de fato aconteceu. Quando a gente passa a fazer teologia, a gente descobre que essa epifania, essa promessa divina aconteceu há 2000 anos atrás, na pessoa do homem chamado Jesus, o Cristo, né? O enviado, o Messias. A sua obra, ou a obra de Jesus Cristo entre nós, incluía anunciar um novo reino, ensinar a nova ética, a ética do reino, escolher líderes iniciais para dar início ali a esse novo reino, morrer no lugar de um povo, pagando por isso. Pastor, seu áudio está falhando. Travou aí? Voltou? Voltou agora. Desculpa interromper. Bem, foi ótimo, senão eu ia continuar aqui, né? Vamos lá. Então, eu acho que eu estava falando sobre Cristo, era isso? Já tinha chegado em Jesus ou ainda estava no povo de Israel? Juliane, lembrem aí para mim. Israel. Então, Israel. vou lá tentar. Israel. Então vamos lá, vamos tentar voltar aqui para a gente lembrar. Então, Deus se revelou inicialmente a essa nação que ele mesmo criou, que é a nação de Israel. E usando profetas, ele anunciava que um dia ele viria a esse mundo, na manifestação, né, na sua principal manifestação, ou seja, ele tomaria a forma humana, naquilo que na teologia nós chamamos de encarnação divina. 2000 anos atrás, isso de fato aconteceu na pessoa de Jesus o Cristo, o ungido, o Messias de Deus. Estando Jesus Cristo aqui, a obra de Jesus Cristo incluía, por exemplo, anunciar o novo reino, a chegada do novo reino, o reino de Deus, ensinar uma nova ética, a ética do reino de Deus, a gente vê isso muito claramente no Sermão do Monte, não é? Escolher líderes, ele mesmo escolher líderes entre os homens, para que conduzam essa igreja, não é algo que deveria permanecer sempre, mas os apóstolos inicialmente conduziram a igreja, morrer no lugar desse povo, pagando o preço desse povo, né, diante de Deus, pagando os seus pecados diante de Deus, e por fim ressuscitar, manifestando a sua vitória, fazendo teologia. Também nós descobrimos que hoje esse Jesus se encontra reinando soberano nos céus. Basta você lembrar que na morte de Estevão
Foi dado a ele o privilégio de ter uma visão, algo que ainda se manifestava naquele período, né? O Estevão teve o privilégio de ter a visão de Cristo sentado à destra de Deus Pai, ou seja, ali a visão de Cristo reinando sobre todas as coisas de uma forma soberana. Então, fazendo teologia, nós descobrimos isso. Ao mesmo tempo, entendemos que o espírito dele, ainda que ele esteja a todas as suas orientações e a expectativa do seu retorno a esse mundo, como ele mesmo, Jesus Cristo, nos prometeu. Então, se você já sabia de todas essas informações que ele trouxe aqui, saiba que você também acabou de fazer teologia, né? Então, fazer teologia é pensar de maneira organizada sobre Deus, tomando por base a sua revelação especial. Então, todas as vezes que você manifesta a sua opinião, baseado naquilo que você descobre das Escrituras, você está fazendo teologia. Essa é uma realidade, então, inescapável. Não tem como a gente escapar disso, não é? Então, por que que alguns hoje, e aqui eu me lembrei daquilo que falou o Josemar ontem à noite na sua palestra, né? Por que que alguns hoje que fazem teologia se tornam tão soberbos? Eu acredito que por não entender ou por esquecer, isso pode acontecer, não é apenas uma questão de ignorância, mas é uma questão de lapso, né? A gente às vezes termina esquecendo a verdadeira razão da teologia, de se fazer teologia. Conhecer a Deus. Talvez por esquecer isso, ignorar esse fato, é que muitas vezes a nossa alma se enche de soberba, de altivez. É querer exibir essa realidade aos demais. Então, quando você tem acesso a uma coisa muito grande, isso acontece quando, por exemplo, as pessoas adquirem bens materiais, né, que fazem elas sobressaírem as demais, automaticamente isso termina levando elas à arrogância, né, e isso precisa ser controlado para que não aconteça. Também acontece isso quando nós passamos a nos relacionar com alguém muito especial. Nós terminamos ficando assim meio que exibidos também diante dos demais. E não é diferente em relação a Deus. Então, quanto mais próximos desse Deus, ou quanto mais conhecedores a respeito desse Deus, daquilo que ele de fato se revela na sua palavra, a tendência, e veja como isso é esquisito, natural dos homens pecadores, que é bom salientar essa diferença, né? Não é a tendência de um cristão regenerado, que é movido pelo Espírito Santo, mas a tendência natural, a nossa tendência, por causa da nossa natureza pecaminosa, é se tornar soberbo, né? Se tornar altivo, exibido. Agora veja, na teologia, a teologia ela deveria nos levar a saber sobre Deus, mas com a intenção de me fazer entender quem ele é, quem eu sou e quem ele quer que eu seja. Era isso que a teologia deveria proporcionar para nós. E aí sim eu vou entender, se a gente entender dessa forma, que essa soberba, essa arrogância, ela não faz parte, então, dessa realidade revelacional divina. Então, por mais que naturalmente a gente seja tentado aí a ficar soberbo pelo conhecimento que temos sobre Deus, o fato é que a teologia deveria nos levar a entender essas três coisas a respeito de Deus. Quem ele é, né? Aliás, a respeito não só de Deus, mas de nós mesmos, porque deveríamos entender quem Deus é, quem nós somos e quem Deus quer que nós sejamos. A teologia deve nos ensinar isso aí. Sendo isso, ou seja, fazendo esse exercício lógico da teologia, certamente a arrogância não alcançaria o seu lugar diante daquilo que íamos descobrir sobre quem somos nós, né? Quem somos nós. Então, fazendo teologia, eu vou descobrir, por exemplo, que ele, Deus, quer que eu o conheça para que eu me torne cada vez mais parecido com o seu Filho Jesus. Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, ele disse: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O que Paulo está dizendo, em outras palavras, é imitem a Cristo como eu. Né? Sigam essa sequência de imitar a Cristo como eu.
Em Filipenses capítulo 2, verso de 5 a 8, esse texto muito bonito, Paulo vai orientar a igreja de Filipos dizendo o seguinte, olha lá, tende em vós, tem em vocês, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, percebe? Nós precisamos ter os mesmos sentimentos de Jesus, porque, de fato, a teologia deve nos levar a parecer cada vez mais com Cristo. Porque ela não cria uma ideia de saber sobre apenas, mas ela cria a ponte de que uma vez que eu entendo quem é Jesus, eu posso passar a imitá-lo. Né? Uma vez que eu entendo como ele se comporta, eu posso passar a também me comportar dessa maneira. Então veja, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí no verso 6 ele diz como é que esse sentimento ele se manifesta. Pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Não se portou, né, aqui exatamente dessa maneira sempre. Antes, ou pelo contrário, foi que ele fez e que a gente tem que imitar. A si mesmo se esvaziou, ninguém o esvaziou, ele tomou essa postura, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Perceba, eu vou imitar Cristo, preciso ser servo. Tornando-se em semelhança de homens, ele se tornou como um de nós, e reconhecido em figura humana, ele foi conhecido assim, todos viram Jesus como um homem. Aí ele diz no verso 8, a si mesmo se humilhou, ninguém humilhou, ele tomou essa postura de se humilhar, tornando-se obediente, e é o que nós precisamos nos tornar para sermos semelhantes a ele, obediente até a morte, e a morte de cruz. Então, olha onde é que a teologia vai nos levar, né? A teologia não vai caber espaço para o teólogo franco ser alguém arrogante, porque ele vai entender na teologia que ele precisa ser como Jesus, porque essa é a vontade do Deus que se revela de forma especial em sua palavra. Então veja, isso é teologia, não é? E a teologia ela tem que abrir os nossos olhos não só sobre quem é Deus, mas ela tem que abrir os nossos olhos para que eu entenda que uma vez que eu sei quem é esse Deus, eu preciso de fato seguir as suas palavras. Então, conhecer a Deus, segundo uma perspectiva teológica, não é só saber sobre ele, mas é saber quem ele é, né, o que ele quer que eu seja, como ele quer que eu me comporte. A palavra conhecer, né, nesse contexto, ela é quase uma palavra eufêmica, né? Porque, por exemplo, tratando de eufemismo, para que a gente entenda isso, quando a gente vai para as escrituras, a gente percebe que a palavra conhecer, ela é tratada como eufemismo em algumas circunstâncias. Assim como a palavra dormiu, ela é um substituto para um termo mais forte como a morte. Isso é eufemismo, né? Em vez de eu dizer que alguém morreu para não assustar, lá a pessoa diga assim, olha, fulano de tal, ele fez a viagem, né? Então esse substituto aí é um eufemismo para suavizar o termo, né? Em vez de dizer que alguém é um ladrão e roubou ali alguma coisa, digo, olha, eu quero infelizmente dizer a você que esse seu parente, ele tira as coisas que pertencem aos demais. Então a mesma coisa acontece com a palavra conhecer. Na Bíblia, essa palavra é um substituto para um termo mais forte, que é o termo coabitar. Quando, por exemplo, as escrituras vai dizer que Sara entrou, que Abraão entrou na barraca lá, né, e conheceu a Sara, para dizer que os dois tiveram uma relação íntima. Então, a mesma coisa se aplica no que se refere ao nosso conhecimento de Deus. A teologia nos convida não apenas a saber sobre quem é Deus, mas a teologia ela nos convida especialmente a nos relacionarmos com esse Deus que agora nós sabemos quem ele é. Então, isso é a teologia, né? Não é estudar simplesmente sobre Deus, mas é estudar com essa razão, com essa intenção, de saber quem ele é, quem eu sou e quem ele quer que eu seja para o louvor de sua glória. Agora perceba, uma vez que a gente entende que circunstância estamos vivendo, e entendemos um pouquinho, é claro, não dá para falar tudo sobre teologia, nunca vai dar, você imagina numa palestra dessa pequena, né, curtinha, sucinta e simples. Mas agora a gente precisa entender, finalizando, qual a importância dessa teologia para esse contexto que inicialmente eu expressei para os irmãos. Algumas coisas. Primeiro, essa teologia me faz entender que mesmo em meio ao caos, seja na saúde, na política, na economia e na moral dos homens, o meu foco como cristão é me tornar cada dia mais parecido com Cristo. Independente do que nós estamos vivendo, esse é o nosso objetivo principal. Não é?
todas as demais coisas que nós temos como objetivos de vida, elas são secundárias quando comparado a isso. Qual é o principal objetivo da nossa vida, segundo a teologia? Nos parecer cada vez mais com Jesus Cristo. Para que dessa forma a nossa vida ela seja para a glória de Deus. Deus seja glorificado em nossa vida. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, que tudo seja feito com esse objetivo de glorificar a Deus. Então, independente do que nós estamos vivendo, irmãos, desse caos que estamos vivendo na saúde, na política, na economia ou na moral, nós precisamos focar o nosso principal objetivo segundo as Escrituras ou segundo a teologia, que é cada vez mais, paulatinamente, num processo de santificação ou de separação, nos tornarmos cada vez mais parecidos com o seu Filho Jesus Cristo. Segunda coisa, essa teologia me faz entender que mesmo em meio ao sofrimento, que é o que nós estamos vivendo hoje, eu devo ser grato a Deus. Por quê? Por ter Deus me levado à salvação por meio de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Não há nenhum presente, nenhum dom, nenhuma dádiva que seja maior da parte de Deus aos homens do que isso, meus irmãos. Não é? Então, aqui e acolá a gente escuta alguém dizer assim, Deus ainda tem o melhor para te dar, não é? O melhor de Deus ainda vai chegar na sua vida. Se você for um cristão, isso é uma falácia. Isso é uma falácia. Porque, segundo a teologia, o melhor de Deus já aconteceu com as nossas vidas. Independente do que possa vir a acontecer em nossas vidas, inclusive, olhando para a circunstância atual, eu já sou um bem-aventurado, segundo as Escrituras. Eu sou um favorecido por Deus, por aquilo que Ele já fez por mim na cruz do Calvário. Como diz a antiga música do Grupo Logos, uma música muito antiga do Grupo Logos, que ele fazia algumas indagações do tipo: o que é que eu mais quero se Jesus morreu para me salvar? O que é que eu mais quero se no céu com Deus eu vou morar? Então, segundo a teologia, independente do sofrimento ou da circunstância que nós estamos vivendo, nós precisamos ser gratos ao nosso Deus. Paulo vai dizer nisso, em uma de suas cartas, que ele tem absoluta certeza que aquilo que nos espera é bem melhor do que aquilo que nós estamos vivenciando em nossos dias. Os sofrimentos de hoje não serão comparados, não podem ser comparados com a glória que há de vir. Perceba como é prático isso. Há uma certeza para todo mundo. Todos iremos morrer um dia. Ou agora com a pandemia, ou em outra circunstância. Mas nem todos estarão na presença de Deus. Agora perceba o conforto que é você entender que todos nós vamos morrer um dia, mas alguns como nós saberemos para onde vamos e com quem estaremos. Teologia alivia o nosso sofrimento, e cria, inclusive, essa expectativa de renovo espiritual ao lado do nosso Deus. Outra coisa, a teologia me faz entender que mesmo em meio às dúvidas e ao medo, eu devo confiar no meu Senhor, porque Ele é soberano sobre todas as coisas e que age sempre de uma forma justa e sábia. Então, perceba, é a teologia que vai me ensinar que Deus é soberano sobre tudo. E uma vez que eu entendo isso, eu sei que nada do que está acontecendo ou ainda vem acontecer não só fugirá do seu controle, mas está fora dos seus planos para esse mundo. E como eu confio na sabedoria e na santidade e justiça do meu Deus, eu descanso em afirmações do Senhor como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é a teologia que traz ao coração da gente. Outra coisa, essa teologia me faz entender que depois que passar a pandemia, Ele, Deus, pode restaurar todas as coisas. Ele pode restaurar a economia do meu país, Ele pode restaurar a saúde física e mental do seu povo. Tudo isso que está sendo desfeito pelos homens, Deus pode refazer pelo seu poder, misericórdia e generosidade. Mas, sobretudo, e para finalizar, a teologia também me faz entender que a minha esperança, mesmo sabendo da possibilidade de Deus fazer tudo isso, ela deve ser uma esperança escatológica. Eu devo ter os meus pés aqui nesse mundo, mas os meus olhos fitos na promessa divina de céu. Por quê? Porque o meu Jesus, e a gente descobre isso na teologia, ou lendo as Escrituras de maneira organizada, ele prometeu voltar para restaurar todas as coisas e habitar para sempre com aqueles a quem ele chamou para serem seus. E é essa verdade teológica
que é nessa verdade, ou seja, é nela que nós devemos lançar âncoras das nossas almas, descansar os nossos corações e aprender a sorrir, mesmo em meio ao caos, na certeza de que nada mais, absolutamente nada mais, nem mesmo a morte e nem os nossos pecados, nos separa mais do amor desse Deus em Cristo Jesus. Eu espero de fato que tenha ficado claro aí que tudo isso que nós aqui descobrimos e discutimos, né, e vamos discutir, só é possível por meio da teologia. E essa é a importância da teologia, sempre e especificamente nos dias que nós estamos vivendo de pandemia. Amém, meus irmãos? Amém, pastor. Glória a Deus. Que Ele continue abençoando seu ministério, sua família, sua vida no geral. Muito boa a palestra, né, pastor? E nós possamos colocar em prática tudo aquilo que nós já aprendemos desde ontem com o pastor Josemar, hoje com o pastor Darquinho, né? Muito boa, pelo menos para mim, muito proveitosa, né? Como o pastor bem falou, que às vezes a gente erra não por soberba, mas lapso, né? Muitas vezes até a gente que está todo dia na igreja, a gente esquece que nós estamos ali para aprender mais de quem é Deus e quem somos nós e o que estamos fazendo aqui, não é? Para que estudar teologia? Não para discórdia, não para ser melhor do que os outros, mas entendermos o nosso lugar e colocar Deus no lugar onde Ele merece, que toda honra, toda glória seja dada a Ele. Vamos passar a palavra ao pastor Saul, se ele quiser dar alguma palavra. Fique à vontade, pastor. Amados, que o Senhor esteja abençoando a todos neste dia. Queremos só agradecer ao pastor Darquinho pela sua disposição em atender o convite da nossa UPH, dizer a Deus que nós louvamos pela sua vida, rogamos a Deus que esteja abençoando ricamente o seu ministério e, enfim, agradecer pela sua disposição, pastor. Que Deus o abençoe. Um prazer todo nosso. Amém. É um privilégio tê-lo conosco, viu? Amém. Também dizer aos irmãos que o trabalho continua no dia de hoje. Hoje à noite, às 19h30, nós estaremos encerrando essa atividade de agradecimento a Deus pela nossa UPH e por mais um ano de existência. Também, queridos, gostaria de dizer que há uma pretensão do Conselho de reabrir as atividades presenciais apenas na igreja de Lagoa Seca, em função de que tem uma estrutura física que possibilita a participação de mais irmãos nos nossos cultos. Possivelmente teremos a capacidade de comportar em torno de 35 irmãos. Os interessados em participar dos cultos presenciais deverão fazer a sua inscrição. Nós vamos divulgar o grupo para ser feita a inscrição dos irmãos, para que possamos abrir as atividades presenciais que ainda não foram abertas em nenhuma das congregações ou igreja mesmo, vinculado à Segunda Igreja Presbiteriana. Ainda não temos atividade presencial. Vamos começar com Lagoa Seca por medida de segurança para os irmãos. Nós queremos garantir aos irmãos uma tranquilidade na reabertura do trabalho, no que diz respeito às questões sanitárias. É apenas essa precaução que nós ainda não abrimos. Os irmãos que desejarem participar da equipe de apoio devem mandar
ou se comunicar comigo ou com Evanilson, para que a gente possa formar as equipes. É necessário, irmãos, que haja higienização do ambiente após cada reunião. Então, nós estamos nos preparando para fazer essa higienização, que vai desde a higienização do ambiente físico como um todo, com pulverização, até a higienização da bancada, enfim, de todo o ambiente de infraestrutura e controle dos irmãos que vão vir para o culto. Então, nós vamos precisar de uma equipe razoável, tamanho razoável, para que a gente possa prestar esse serviço à igreja de boa qualidade e de segurança, seguindo toda a norma, todo o protocolo de segurança. Já ouvi alguns irmãos dizer o seguinte, que tem igreja na sua área que está abrindo de qualquer jeito, de qualquer forma, sem olhar nada. Bem, tudo bem, nós não vamos entrar nesse mérito porque não nos diz respeito. Mas o conselho está tendo todo o cuidado para seguir todo o protocolo, para que a gente não tenha embaraços futuros e nem acusação de que nós deixamos as coisas fluírem desordenadamente. Então, vamos fazer bem organizado, né? Sabemos que somos a única igreja presbiteriana que ainda não retornou às atividades presenciais. Mas esse é o fato. Essa é a razão, né? Por exemplo, na nossa consideração, na reunião do conselho, nós vimos que a igreja, a segunda igreja, o templo ali da Liberdade, ele não oferece condições no que diz respeito à ventilação. Nós não podemos usar ar-condicionado, não temos ventilação entrada de ar, por isso que estamos direcionando todo o trabalho para a Lagoa Seca. Então, os irmãos que quiserem ir para o culto devem nos comunicar com antecedência. Nós vamos fazer a inscrição e comunicar aos irmãos, aqueles que poderão ir, e serão, amados, os primeiros a se inscreverem. A ordem de presença no culto é a ordem de inscrição, né? Se houver justificativa, nós faremos mais de um culto, se for preciso, né? Mas precisamos ter esses números. Por isso, eram só essas considerações que nós queríamos fazer. No mais, aguardamos os irmãos no culto à noite. Rogamos a Deus ricas bênçãos para a nossa UPH. Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Que Deus abençoe o retorno aos cultos presenciais. Me disseram que Paulino vai cantar um hino. É isso, Paulino? Eu fiquei aposto aqui. Se quiser, ou se quiser deixar para de noite, aí fica a seu critério. Vamos cantar um hino, louvar ao nosso Deus, que, segundo a pregação, é para isso que nós estamos aqui. Vamos louvar e engrandecer o nosso Deus com o hino. Logo após, o pessoal, o irmão Gilmar, que canta novamente o moto, e depois estamos despedidos. Os jovens que por acaso estejam aqui, que estejam para participar da outra reunião, fiquem à vontade para saírem, né? E nós ficaremos aqui até o final. Amém? Paulino com a palavra. Amém, glória a Deus. Queremos então louvar o Senhor com o hino 19 do nosso hinário, Rei Sublime. Sublime em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além. Ouve o louvor, os hinos de vitória, os que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó rendidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcançam o céu. Dos altos céus
louvor a Deus ressoa de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso de seu benfeitor. E redimidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcançam o céu. Eterno Deus, teus filhos prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. E reunidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcançam o céu. Amém. Vamos. Gilmar. Pois não, Amém. vamos lá. Confiança em Jesus, entusiasmo na ação e união fraternal. Confiança em Jesus, entusiasmo na ação e união fraternal. Confiança em Jesus, entusiasmo na ação e união fraternal. Esse é o nosso moto das nossas UPHs. Esse é o nosso moto das nossas UPHs. Céu. Glória a Deus. Confiança em Jesus, entusiasmo na ação e união fraternal. Este é o grande moto das UPHs, que nós possamos agir dessa forma, com entusiasmo, né? Com o trabalho do nosso Deus. Amém? Amém. Amém, Larissa. Por hoje, de manhã, nós estamos despedidos. Graças a Deus, em nome de Jesus. Os irmãos fiquem à vontade, se quiserem continuar